Pessoal do quinto B, tudo bem por aí? Vamos à nossa aula de história. Nosso conteúdo dessa semana chama-se Primeira Invasão Francesa, porque tivemos duas invasões, né? A primeira, eles voltaram, mas depois eles voltaram para a França, mas depois eles voltaram de novo, tentaram novamente. Então a gente vai conhecer essa semana sobre a Primeira Invasão Francesa. Ela começou desde o governo geral, desde o segundo governo geral, que era o Duarte da Costa. Porque a tia falou na aula passada, quem assistiu o vídeo sabe, que esse governo ele foi marcado por situações diversas de mau governo, né? E a pior que aconteceu entre eles foi quando o padre, né? Ele estava voltando, o bispo... Qual que é o nome dele? Ele estava voltando para Lisboa para contar o que estava acontecendo aqui no descobrimento do Brasil e o seu navio naufragou, né? Então, os índios caetés, que eles eram índios que gostavam de atacar humanos, né? Não é carnívoro que fala, é canibal. Falei carnívoro no vídeo anterior, peço até desculpas, é canibal. Então, ele foi nessa volta para Lisboa para contar para o rei o que estava acontecendo aqui. O navio dele foi naufragado, os índios invadiram o navio lá e comeu todo mundo, né? Então, assim, esse governo dele, esse mandato dele foi gerado só de coisa ruim. Então, nessa época que eles perceberam que estava tendo uma má administração no governo de Duarte da Costa, no segundo governo geral, a França já estava aqui, tomando de conta de várias regiões. Por quê, tia? E ele não encontrou resistência dos portugueses. Por quê? Porque como o Brasil é grande em extensão territorial, em espaço, em terra, é muito grande, os portugueses não davam conta de administrar tudo. Então os franceses também tinham chance, ele tinha chance para todo mundo, né? Então vamos continuar aqui no seu livro. Ah, eu não falei a página, me desculpe. 148 e 149, tá bom? Vamos lá então. Outra coisa também que eu quero pedir desculpa, que eu estou com um pouco de falta de ar. Como vocês sabem, eu tive Covid, né, e ataca os pulmões. Então eu vou falando, eu vou ficando cansada, fôlego cansado, tá bom? Vocês me desculpem aí, é porque hoje eu tô sentindo mais o fogo. Então tá bom. Então, como o nosso espaço territorial era muito grande, os portugueses não davam conta de controlar tudo. E aí os franceses estavam aqui e não sentiu resistência dos portugueses e foram invadindo, tomando o espaço. Só que eles, os franceses, não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, quem não lembra, é aquela linha imaginária que dividiu uma parte para Portugal, outra parte para Espanha, tá? Estimulados pela necessidade de expandir os novos empreendimentos, em 10 de janeiro de 55, comandados pelo vice-almirante diplomata francês, chamava Nicolas Durand de Villejaignon. Na verdade, francês não pronuncia assim. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar. Nicolas Durand de Villeillon. Villeillon. Eu faço aula de francês, então a pronúncia é um pouquinho diferente do que a gente lê. Os franceses invadiram a Baía de Guanabara, porque os nomes mudaram, né? E pra você ver, Bahia escrevia Bahia, não tinha H. Primeiramente pela ilha próxima de Sergipe e constituíram ali França Antártica. Construíram ali, eles começaram a chamar esse lugar, essa Baía de Guanabara, como se fosse um lugar que a França no Brasil. É a mesma coisa de falar Goiás, eles chamaram uma região de França Antártica. Foi assim que ficou conhecida a primeira invasão dos franceses no território brasileiro. Qual era o objetivo deles? Isso vocês sempre quis saber. Qual era o objetivo deles? Tomar o litoral. Aquela parte ali que tinha mar, eles queriam para eles, tá? Então, os franceses prepararam duas grandes expedições rumo às terras brasileiras. Perceberam que estava dando certo e veio duas grandes expedições para o Brasil para poder comandar. Falou, ó, pode vir, tá dando certo. Veio duas grandes expedições. Como Portugal e Espanha tinham direito de explorar o pau-brasil, os franceses também queriam os seus direitos. Por que Portugal e Espanha decidiram e era eles que mandavam, né? Então a França também queria ter esse direito. E aí garantir um lugar no litoral sul e conseguir também exercer a sua religião. Os franceses se aliaram aos índios da região.
Essa união garantiu pelo menos por algum tempo a permanência dos franceses no Brasil, já que os tupinambas, junto com outras nações, atacavam os portugueses e lutavam pela liberdade e escravização nas ilhas. Porque os portugueses e os espanhóis eram ruins para os índios. Queria domesticar, eles queriam que eles fossem trabalhar para eles. Os franceses já foram espertos. Eles, não, vamos ficar amigos aqui, nós ficamos tudo junto. E saber que os índios eram fortes, né? Que eles estavam muito bem. Então, durante o tempo que os índios estavam protegendo eles, eles foram ficando aqui, tá? Os ataques ficaram intensos. Os portugueses e espanhol viu que os franceses estavam dando certo. Por quê? Porque eles estavam amigos dos índios, começou a atacar lá intensamente. E os ataques foram intensos, pois os portugueses exploravam os indígenas cada vez mais. Cansados, os índios se uniram, criando uma confederação dos tamoios para lutar contra essa exploração. Os índios criaram uma confederação, que é mesmo se fosse um sindicato, uma união, uma turma que chamava Confederação dos Tamoios, para lutar pelos direitos deles. Os franceses se contentavam em negociar diretamente com os índios, que em troca de presentes forneciam produtos tropicais e pau-brasil. Os franceses foram espertos, eles não queriam explorar. Eles traziam coisas da França e davam em troca para os índios, né? Queriam uma parceria. Já os portugueses não, queriam explorar, queriam que os índios fossem funcionários deles. Com essa prática, os franceses se tornavam cada vez mais perigosos, porque iam fazendo o reconhecimento dos melhores pontos do nosso litoral. E aí, nisso, os portugueses foram ficando preocupados. Os franceses estão amigos dos índios, estão conhecendo bem a região. Temos que fazer alguma coisa. O governador-geral Duarte da Costa, da época, né, o segundo, não fez muito para expulsá-los. Ele estava meio sem administração. Mendes Sá, que foi o terceiro governador, foi quem organizou o movimento de expulsão e mandou os franceses de volta para a França. Por isso, ele tomou duas providências. Pediu ajuda na metrópole, que é a nação em relação às suas colônias, e enviou Anchieta, que é um padre, né, e Nóbrega, para pacificar os índios, para ficar amigo dos índios, para poder eles largar os franceses e ficar amigo dos portugueses. Os jesuítas estabeleceram com os nativos o Tratado de Paz de Iperongue, dissolvendo assim a Confederação dos Tamoios. Não, se a gente ficar amigo, vamos fazer um tratado aqui, aí não precisa de existir mais essa confederação, ou seja, os índios iam ficar fracos no movimento, né? Então não foi legal para os índios, para os portugueses sim. Mendes Sá, que foi o segundo governo geral, terceiro governo geral, segundo foi Duarte da Costa, enviou no Rio de Janeiro o sobrinho que chamava Estácio de Sá, que havia chegado com reforços de Portugal, com a finalidade de expulsar os franceses. Estácio de Sá fundou o Forte de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Forte eram a mesma coisa que cidades. Forte de São Sebastião, no Rio de Janeiro, no 1º de março de 1565. Morreu pouco tempo depois, num combate contra os franceses. Em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Aí voltaram de novo para a França. Foram derrotados, tiveram que voltar de novo para a França. Mas não contente com isso, porque eles foram, mas voltaram. Vou falar algumas perguntas aqui para a gente revisar esse conteúdo. São 5 perguntas. Qual foi o governador que conseguiu expulsar os franceses? Foi o terceiro governador-geral, ele chamava Mendes Sá. Qual foi a segunda capitania invadida pelos franceses? Foi Maranhão. A primeira foi qual? Quem lembra da primeira? Forte da Baía de Guanabara, né? O que os franceses pretendiam fundar aqui no Brasil? O que eles queriam fazer aqui no Brasil? Fundar uma colônia que chamava Colônia Antártica, não foi? Qual foi o forte fundado pelos franceses na segunda invasão? Esse ainda não sabe, você vai ver daqui em dias o conteúdo. Eu vou te falar, foi o forte de São Luís, o segundo. E que, no entanto, ele deu até, inclusive, ele gerou a cidade de São Luís do Maranhão, tá? São Luís do Maranhão. Então, tá bom. Nossas atividades para essa semana é na página 150 e 151, 2 páginas apenas. E você tem uma atividade no caderno. Você vai explicar apenas com máximo 4 linhas o que foi a primeira invasão francesa. Foi muito simples, a tia falou detalhado aqui. E depois você vai fazer um desenho para ilustrar, tá ok? Então tá bom. Encerramos nossa aula de história por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.